E aí, pessoal, tudo bem? Professor Gabriel Ribeiro aqui, mais uma vez. Eu sou cirurgião geral, especialista em trauma. Eu ensino estudantes de medicina e profissionais de enfermagem a suturar e anestesiar com segurança e eficiência. E hoje o tema que eu quero trazer para vocês é esse aqui, ó. Pare de anestesiar assim. Por que que eu vejo a necessidade da gente estar abordando esse assunto, tá? Eu tenho observado que a falta de conhecimento de alguns fármacos faz com que a pessoa, no momento de realizar a anestesia para suturar, ela fique um pouco em dúvida. E por conta da dúvida, ela acaba tendo uma insegurança e não consegue realizar o procedimento de uma maneira mais tranquila para si próprio e, consequentemente, para o paciente, tá? E qual que é o grande problema disso daí? E antes da gente dar continuidade aqui no nosso assunto de hoje, eu venho pedir de vocês, se vocês estão curtindo aqui o conteúdo, estão gostando do que eu venho trazendo, eu quero que vocês deem uma ajudinha aí, deem uma olhada aqui nas redes sociais, tá certo? Procurando pelo Instagram, para você estar seguindo lá o perfil, tá compartilhando com o pessoal. No YouTube aqui, tá? No meu canal, no Facebook também. E todos esses canais você pode procurar pelo @prosuturas, tá? Curte aí e também pode já ir comentando aqui no vídeo, tirando as dúvidas que depois eu leio. Posso estar trazendo mais conteúdo para ficar tudo mais claro aí para todo mundo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, antes de entrar no tema específico, a gente precisa saber para que serve um anestésico, certo? Quais são os tipos de anestesia? Qual é a melhor maneira de fazer? A anestesia, ela veio no sentido de estar retirando a sensibilidade do paciente, a etimologia da palavra, né? Sem sensibilidade, sem dor. E ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, se divide basicamente em três grandes grupos, que é a anestesia geral, a anestesia troncular, que já é uma anestesia mais tipo raquianestesia, tá? Anestesia de bloqueio de plexo, e a anestesia regional e local, que é o que a gente mais usa em atendimentos de pronto-socorro, centro cirúrgico, é algo que para o médico generalista e para o cirurgião é a grande parte do que a gente faz. Os tipos de anestesias maiores a gente faz só dentro de uma necessidade, porque o ideal é que quem faça seja o anestesista, né? Mas essa parte que a gente tem que dominar, da anestesia local, da anestesia regional e os bloqueios, como é que a gente desenrola? Então, eu vi, estou vendo ao longo do tempo, que a dificuldade, a falta de conhecimento dos fármacos acaba muitas vezes prejudicando a pessoa que precisa realizar aquele procedimento lá e ela fica sem segurança para poder estar fazendo o procedimento com tranquilidade. Isso gera um desconforto. Eu sei que isso é de acordo com o momento que você está passando. Você ainda está na graduação, muitas vezes, ou então é um recém-formado, ou então o pessoal de enfermagem, por exemplo, que vai aprender a suturar agora, tá? Mesmo que já esteja trabalhando um tempo. E essa questão de ter que administrar essa medicação muitas vezes gera um certo receio. Se o paciente tiver uma reação alérgica, se o paciente tiver um choque anafilático, se ele tiver uma intoxicação, são coisas diferentes. Como é que se procede? Como é que eu vou diagnosticar? Como é que eu vou proceder? Né? O que é que eu vou ter que fazer? Então, isso são preocupações importantes que eu sei que vocês têm e tem que ter. E para poder resolver isso, precisa o quê? A gente precisa estar estudando mais e adquirindo conhecimento. Eu sei que é exatamente isso que você veio fazer aqui nessa aula aqui com a gente no YouTube, certo? Então, gente, essa aula de hoje aqui não é só sobre saber o nome dos anestésicos, não é só sobre saber o tempo de ação dos anestésicos, mas a dica principal que eu vou querer trazer hoje aqui para vocês é sobre ter mais segurança em relação à dose que você vai estar usando e uma maneira para a gente conseguir aumentar a eficácia da sua anestesia, mesmo usando a mesma quantidade da dose de anestésico, tá? Poxa, professor, como assim? Vai aumentar a eficácia? Eu vou usar a mesma quantidade? É justamente isso daí.
Por quê? Você consegue aumentar, ampliar a área da sua anestesia com pouco anestésico, traz muito mais segurança para você trabalhar, porque você vai estar usando pouca droga, e mais segurança para o próprio paciente, porque vai ter um risco menor de ele estar desenvolvendo algum efeito colateral, efeito indesejado, certo? Várias apresentações diferentes. A gente tem frascos de 20 ml, que são os maiores, frascos de 10 ml, ampola com 5 ml, ampola com 2 ml, fluconete com 1 ml, certo? E medicação diferente. A mais comum que a gente usa é o cloridrato de lidocaína. No comercial tem xilestesim, xilocaína, mas para a gente fixar melhor, vamos sempre puxar pelo nome científico, tá? E o nome da droga aqui é lidocaína, a gente usa ela 2%, ou seja, 20 miligramas por ml. Isso aqui é a apresentação líquida para uso injetável. A mesma medicação a gente pode tê-la com o vasoconstritor, que a substância usada aqui é a epinefrina. A epinefrina, ela vem diluída com padrão de 1 para 200 mil, mas pode ter outras diluições, até 1 para 50 mil. E você também pode, você mesmo na hora, manipular e diluir de acordo com o grau de vasoconstrição que você quer fazer. Outro exemplo aqui é a bupivacaína, tá? É outra substância já com tempo de ação diferente, ela demora um pouquinho mais para ser absorvida, mas ela dura muito mais tempo. A porcentagem normal, ela se apresenta mais comum, é de 0,5%, que equivale a 5 miligramas por ml. Além dessas apresentações injetáveis, elas também têm outras apresentações de acordo com o modo de uso que a gente quer fazer. Esse daqui é xilestesim, a lidocaína em spray, certo? Ela vem no frasco, onde a gente borrifa na boca do paciente, e lá, cada pump, a gente vê que ele tem 100 miligramas. Ou seja, para chegar na dose máxima, são poucos puffs, né? Poucos pumps que você usa. Então, tomar cuidado aí com a dose máxima para não ter intoxicação. A apresentação geleia, ela é mais utilizada para mucosas. Então, para uma passagem de sonda nasogástrica, passagem de sonda vesical, passagem de flit, tá? O ideal é que se passe um pouco no dispositivo no qual vai introduzir no ânus do paciente, toque retal. Então, para a mucosa, ela absorve bem, além de servir como um lubrificante também. Tem apresentação, por exemplo, em creme, uma porcentagem diferente, nem sempre é 2%, essa daqui é 4%. A apresentação de gel também, mas mais específica para lesões perianais, fissura anal, hemorroida, já a concentração é bem mais forte, a outra era 2%, essa daqui 5%. Então, no comércio, a gente tem vários tipos, tem associação, tá? Tem várias outras substâncias também, e não é bem o intuito da gente estar conversando nesse momento, mas tem várias drogas e várias apresentações. Por que que eu acho importante vocês terem esse conhecimento que eu estou querendo passar para vocês hoje aqui? Porque a diluição, gente, hoje eu quero pegar mais para o lado da diluição dos anestésicos. A diluição, elas fazem com que a gente ganhe muito volume para poder anestesiar uma área muito maior do paciente sem aumentar a toxicidade, dentro daquele limite máximo da dose máxima de segurança de cada substância. Cada substância tem uma dose máxima, tá? A lidocaína tem a dose máxima, a bupivacaína tem a dose máxima. É importante a gente ter em mente essa dose máxima e sabendo que mais do que aquilo, você não deve injetar no paciente. Então você tem que administrar aquilo de alguma maneira, tá? Então, nesse benefício, eu quero trazer para vocês que é a oportunidade aqui de vocês estarem aprendendo como fazer essa diluição. Alguns pontos de bloqueio anestésico são importantes, que é uma tática legal, que você não precisa chegar nem perto da dose máxima para estar trabalhando com segurança no paciente, tá? Que são os bloqueios regionais. É, a, às vezes é vencer uma dificuldade que você teve no plantão em algum momento da sua vida. Por exemplo, eu mesmo, antes de aprender mais sobre essa parte de diluição, eu tinha uma dificuldade porque, vamos supor, vamos trazer mais para a prática.
A dose máxima do paciente ali tinha calculado e eu poderia usar no máximo ali 20 ml paciente. Só que, imagina, esse paciente tem uma lesão no antebraço, tem uma lesão no outro antebraço, uma lesão no dorso, uma lesão na perna, lesões extensas, né? Normalmente é briga, ferimento por arma branca. Como é que eu vou fazer esse 20 ml render para anestesiar todo o paciente? Não é toda vez que você vai poder sedar, não é toda vez que você vai poder fazer uma anestesia geral, não é toda vez que você, pelo contrário, não é nem toda vez que você vai ter a indicação, porque também tem os riscos da anestesia geral, da sedação. Então, o que, que eu poderia estar fazendo para trazer um resultado melhor para o paciente, para eu ficar mais tranquilo? Então, eu já tive uma situação que o paciente tinha muitas lesões no dorso e eu precisava anestesiar. Se fosse esperar completar o tempo do jejum, não dava certo porque ele estava sangrando muito e eu tinha que fazer o procedimento ali na hora, tá? O jejum para sedação. Não valia a pena correr o risco também de sedar ele com o estômago cheio. Então, o melhor para o paciente era anestesia local. Mas o volume máximo que eu conseguia chegar, que era de 15 ml naquele paciente, não era o suficiente para eu poder fazer a anestesia toda no dorso. Só que desse paciente em questão agora que eu estou falando, eu já tinha aprendido essa parte de diluição anestésica. Diluindo, eu consegui chegar até 60 ml. Veja, 15 ml você passar para 60 ml é muita coisa. Puxando para uma questão mais visual, aquela seringa maior que a gente tem de 20 ml, 15 ml não chega nem no máximo dela. 60 ml são 3 seringas daquela, cheias, com a mesma quantidade de anestésico. E eu consegui anestesiar todo o dorso do paciente, toda a área necessária e realizar a sutura. Então, veja a importância da gente estar sabendo fazer essa diluição. Às vezes você pode falar, professor, mas eu não entendo o mecanismo de ação, eu acho essa questão farmacológica muito complicada, é muito detalhe. Concordo com você, tá? Concordo, realmente a parte de farmacodinâmica é uma ciência, tanto é que tem uma faculdade só para isso, faculdade de farmácia, né? Então não é tão fácil, mas a gente consegue pegar os principais elementos de cada substância de interesse que a gente vai usar e a gente tem que ter aquele conhecimento, mas a gente procura passar, vou procurar passar para vocês de uma maneira mais leve, mais simples, tá? Pegando, indo mais direto ao ponto do bizu mesmo, do que é mais importante para a gente na prática. Você pode falar, professor, mas eu fico meio preocupado porque eu tenho medo de injetar no local errado e o paciente ter alguma reação, ter uma intoxicação. Essa preocupação é bem válida, é muito importante você ter essa preocupação, mas não precisa ter medo, tá? O medo a gente vence com conhecimento. Então, aprendendo a fazer a técnica adequada de anestesia, a gente consegue, a técnica de infiltração, a gente consegue diminuir esse risco de complicação, tá? Lembrando que complicação a gente só não tem e não faz, tá? Então, a questão é a gente estar preparado para tratar possíveis complicações. E se essa aula está fazendo sentido para vocês, eu gostaria de pedir mais uma vez aqui para vocês darem uma curtida aqui, tá? Deixa um like aqui no vídeo e compartilhe aí com seus amigos. Procure também nas outras redes sociais depois, quando você tiver um tempinho, o @prosuturo, certo? E seguindo aqui, como que a gente vê na prática é, situações que as pessoas estão administrando o anestésico de uma maneira errada, tá? É muito comum, mas, por exemplo, você pegar a sua seringa e aspirar diretamente daquele frasco de 20 ml, aspira a quantidade toda que você vai usar no paciente de uma vez, vai usar 10 ml, vai usar 20 ml, aspira de uma vez, e aí você vai pegar do jeito que está naquela seringa e vai fazer anestesia. Poxa, professor, mas peraí, não estou entendendo. Está dizendo que está errado pegar o anestésico, aspirar do frasco, já usar no paciente? É exatamente isso que eu estou falando. Mas, professor, eu vi assim, aprendi assim, a maioria das pessoas que eu conheço faz assim. Pois é, mas tem um jeito melhor da gente estar fazendo isso daí, tá? É justamente a questão de diluição. Primeiro vamos lembrar aqui,
A lidocaína, ela tem a dose máxima dela, tá? Volume total máximo pleno, que é de 300 miligramas. Essa é a dose bruta. Por quê? Por quilo de peso, a gente pode estar usando 5 ml, perdão, 5 miligramas por quilo de peso do paciente, certo? Só que a gente tem a dose máxima, 300 miligramas. Por exemplo, um paciente pesa 100 quilos. Se você fosse fazer 5 miligramas por quilo de peso, você teoricamente poderia fazer até 500 miligramas. Só que a dose máxima que você vai poder chegar são 300. Então não pode passar de 300. Se o paciente pesasse só 50 quilos, então vezes 5 miligramas por quilo de peso, seria 250 miligramas. Então você ainda estava longe da dose máxima total, mas aquela já era a dose máxima do paciente. Vocês entenderam? Tem 1 miligrama por quilo. Se o paciente for mais magrinho, aquela quantidade do peso dele é o que limita. Nesse exemplo que eu dei, 250 miligramas. Se o cara é muito grandão, pesa 100 quilos, você não pode acompanhar o peso dele, porque senão você vai fazer uma dose absurda. Então, para isso, tem a dose padronizada máxima, que no caso da lidocaína são 300 miligramas, certo? E vamos pensar aqui, já puxando para essa parte mais prática. Dá uma olhadinha aqui, vou estar compartilhando com vocês, ver aqui bem certinho. Ó, falei do que é a parte errada, né? De aspirar direto do frasco e injetar no paciente. Sendo que isso é a parte mais comum da gente estar vendo. Pessoal, então se o senhor está falando que isso daí está errado, e me diz aí qual é o certo, para eu entender. E não sei fazer de outro jeito, né? Até agora, até o momento. Vou ensinar um jeito bem legal, que você vai ver que vai fazer sentido, tá? É, considerando a dose máxima e a concentração, já para facilitar aqui, tá? Para não ficar perdendo muito tempo, você consegue fazer ela a 2%, no máximo 15 ml de lidocaína para um adulto. Veja, qual o perigo? Você aspirar uma seringa de 20, puxar o anestésico todo a 2%, que é o que tem, você já está passando da dose máxima. Isso é um sinal de alerta, hein, gente? Veja, é um sinal de alerta. Aspirando os 20 ml, você vai passar da dose que deve. O máximo em ml são 15 ml. Professor, pelo amor de Deus, e agora? Tenha calma. A partir de agora você vai procurar fazer o que é o certo. O que é o certo? Você vê o peso do paciente, tá? Vê quantos quilos, calcula lá direitinho, que não adianta dar um exemplo aqui. Eu já dei o de 100 quilos, a 5 miligramas você pode dar até 500, só que vai até 300. Então você vê o peso do seu paciente. Vamos voltar para aquele de 50 quilos, para ficar mais fácil? Pega o exemplo do paciente, 50 quilos, você vai calcular, eu posso fazer até 250 miligramas para esse paciente, certo? Quando a gente fala que o anestésico ele é a 2%, uma dica fácil para você, ó, pega o bizu, é só você acrescentar um zero. 2% significa que ele tem 20 miligramas por ml. 20 miligramas por ml da substância, então a gente vai fazer uma regrinha de 3, 250 miligramas, a gente vai poder estar fazendo ali 12,5 ml, tá? Aí a gente chega nos 250 miligramas. Então, professor, 12,5 ml, 12 ml para facilitar aqui. 12 ml é muito pouco, professor. Uma seringa de 10 cheia, já está dando ali quase a dose máxima. Então a gente parte para a questão, duas opções. Ou você vai associar isso com o vasoconstritor, a epinefrina, ou você vai fazer uma diluição, ou você vai fazer as duas coisas. Como assim? O vasoconstritor, gente, para que a gente usa vasoconstritor? Qual é a vantagem do vasoconstritor? O vasoconstritor, óbvio, pelo próprio termo da palavra, ele vai fazer uma vasoconstrição. Então, ele diminui a hemorragia local, certo? Beleza, isso é um ponto. Mas, por conta dessa vasoconstrição, ele acaba tendo outros benefícios. Ele fica mais tempo, demora mais tempo para ser absorvido, ou seja, ele fica mais tempo naquele local. Então, ele age por mais tempo. Se um anestésico sem vasoconstritor leva 3 horas, o anestésico com vasoconstritor leva o dobro, 6 horas, tempo de ação, tá?
anestesiando ali o paciente por 6 horas com o vasoconstritor. Outra vantagem do vasoconstritor é que ele aumenta a dose máxima que você pode usar. Eu não tinha falado que ele da cocaína era 5 miligramas por quilo? Com vaso, você pode usar até 7 miligramas por quilo. Por quê, professor? Porque como absorve mais lentamente, dá tempo do corpo metabolizar e excretar. Então, a gente pode estar fazendo uma dose maior. Esse mesmo paciente de 50 quilos, se for com vasoconstritor, 5 vezes 7, 35, então 350 miligramas. Veja, sem vasoconstritor, ele pode tomar até 250 miligramas. Com vasoconstritor, já passa para 350, certo? Então, esse volume de 350, a gente vai ver quanto que dá isso em ml, certo? 350 miligramas, voltando lá, se tem 20 miligramas em 1 ml, para 350, a gente vai ter aproximadamente 18 ml, a gente vai ter 17,5 ml. Então, veja, já dá quase uma seringa de 20. Antes você estava só com uma seringa de 10 praticamente, você estava com 12 ml, você passou para 17,5 ml. Então já ganhou um volume legal. Professor, mas 17,5 ainda não dá. Ele tem muita lesão. Tem uma lesão no braço, outra na perna, que nem o senhor falou aí. É comum, caiu de moto e machucou vários locais. Como é que vai anestesiar tudo? Aí a gente parte para diluição, ok? Lembrando que antes da diluição, para você escolher os locais que você vai fazer vasoconstritor, não pode ser em área de periferia, tá, gente? Tem os sinais de alerta de vasoconstritor. Paciente hipertenso, porque a epinefrina ele vai mexer direto com o sistema cardiovascular. Então, ele eleva a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, paciente hipertenso, paciente cardiopata, mulheres grávidas que fazem uma vasoconstrição na placenta, então não tem estudo suficiente, ou seja, não faça, tá? Extremidades, ponta de nariz, orelha, genitália, falanges, não faça com vasoconstritor, certo? E como é que você vai proceder? Não, professor, é nas costas, é no braço, no local que não tem problema, eu vou usar. Beleza. Então você já está lá com uns 17,5 ml para poder fazer. Só que ainda é pouco. Aí você vai para a diluição. A lidocaína, a 2%, é uma concentração alta. A gente pode usar para fazer bloqueio de plexo cervical, tá? Braquicefálico, para anestesiar o braço inteiro, onde a gente entra aqui entre o escaleno médio e o esternocleidomastoide, injeta parte da substância aqui, do anestésico, e a outra parte você vai pelo oco axilar, transarterial aqui, chega até uma área específica onde a gente também anestesia, injeta o anestésico, e lá ele complementa o que você fez na região cervical, e isso daí você fica com o membro superior todo paralisado e anestesiado, tá? Isso a 2%. Para fazer uma anestesia normal de pele, gente, você pode diluir a 1%, ela ainda pega muito bem, e se você precisar de um volume maior ainda, você ainda consegue anestesia até 0,5%, 2% para 0,5%. Lógico que aí você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, esperar um pouco mais o início de ação da droga, né? E também é coisa rápida. A lidocaína a 2%, questão de 30 segundos a 1 minuto já está anestesiado. Nessa diluição, demora até 4 minutos. Então, uma dica prática, você já faz a anestesia e depois você vai montar sua mesa. Vai pegar os fios, vai montar tudo direitinho, que é o tempo que o anestésico está fazendo efeito, tá? Então, professor, vamos lá. Com essa diluição aí que o senhor falou, 2%, 1%, 0,5%. Na prática, gente, isso aqui é o ouro da diluição. É o filé que eu estou passando para vocês aqui. Porque acompanha comigo. Estava com uma seringa de 17,5, certo? Se você diluir de 1 para 1, ou seja, você vai pegar esse volume, vai diluir com o mesmo volume de água destilada, água para injeção, soro fisiológico, qualquer um desses. O volume aqui de anestésico, com esse volume de soro, você vai ter, ó, 1 para 1, você vai ter o dobro, certo, gente? De 17,5, você já pula para 35 ml. Isso para você ficar com anestésico a 1%. Se você quiser para 0,5%, como é que faz? Você vai pegar esse mesmo
os mesmos 35 ml aí que você tem a 1% e dilui de 1 para 1 de novo. E de 1% vai diluir 1 para 1, vai ficar 0,5%. Então você vai ganhar quantos ml aí? 70 ml. 70 ml com eficiência, com segurança. Vê que massa. 70 ml, gente, já são 3 seringas e meia de 20 ml. São 4 seringas de 20, meu amigo, já é bastante volume, tá? Mais do que isso, realmente, aí é melhor sedar o paciente e levar para o centro cirúrgico. E se você não conseguir resolver com 70 ml de anestésico, tá? E o quê? É um volume maior, mas a mesma substância. Você só aspirou do frasco aqueles 17,5. Você não chegou nem a 20 ml, que é o que eu disse que está errado, de aspirar o frasco inteiro, o bujãozinho inteiro de 20 ml. Aspira e faz, na doida. Isso aí é um risco muito grande. Então, o máximo que podia chegar nesse paciente de 50 quilos, 17,5. Com a diluição, você conseguiu chegar até 70 ml para trabalhar com segurança e tranquilidade. Certo? Então, eu vim passar essa dica aqui para vocês, para já estar ajudando aí a galera que estiver assistindo. Você já pode aplicar isso já no próximo plantão. E muitas vezes, professor, mas eu não preciso chegar na dose máxima do paciente. É só um ferimento normal ali, pega, sei lá, só 5 pontos. Já começa a criar o hábito, gente. Ao invés de você só aspirar os 2%, já faz o cálculo. Não, ali você sabe que um volume de 10 ml resolve a tua anestesia. Então, você não precisa aspirar os 10 ml de anestésico. 10 ml de volume, você sabe que consegue anestesiar a área toda? Beleza, então pega só 5 ml de anestésico e pede 5 ml de água destilada. Você vai ter os mesmos 10 ml usando anestesia 1%. Isso é bom para o paciente, porque você vai estar usando menos droga. E tanto faz você usar a 2% ou a 1%, para anestesia de pele vai dar bom do mesmo jeito. Então você vai usar menos anestésico. É economia para você, para o hospital. Se for um hospital particular, sua clínica, seu consultório, vai ser economia de dinheiro para você. Menor o risco do paciente ter alguma complicação e você vai estar trabalhando lá de boa, com segurança. Tá certo? Então comece a praticar isso no dia a dia, bote em prática mesmo aí, que é um presentinho aí que eu estou querendo deixar com vocês, tá certo? Um ensinamento aí que com certeza dá para você já trazer para sua prática tranquilamente. E eu peço para vocês, ó, começou a diluir, escreve aqui, professor, eu estou diluindo, está dando certo. Se quiser me marcar lá no Instagram, ó, vou colocar aqui de novo para vocês verem, @prosuturas, você me encontra aqui no YouTube, você me encontra no Instagram, você me encontra no Facebook, tá? Me marca lá, eu quero compartilhar essas vitórias de vocês aí. Fala, ó, professor, estou anestesiando aqui a 1%, diluí o anestésico e está dando certo, o ferimento era muito grande, lembrei do senhor, diluí aqui, deu certo. Então, isso daí vai me motivando também a estar trazendo mais conteúdo para vocês, beleza? Isso tudo para a gente estar crescendo junto, gente. Vocês sabem, tem o nosso grupo lá do Bizu no WhatsApp, uns alunos também, médicos recém-formados, pessoal de enfermagem, enfermeiro, alunos de medicina. Lá a gente conversa muita coisa legal, tá? Cresce junto, se desenvolve. E vocês conhecem que a minha alegria é genuína mesmo com a vitória de vocês, tá? Então, é isso daí. Mais uma vez aqui, professor Gabriel Ribeiro, despedindo de vocês por hoje, dando um grande abraço aí, torcendo pela vitória de cada um de vocês, tá certo? Valeu mesmo, gente. Um abraço. Tchau, tchau.